Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Se você está chegando pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense e de torcedores de todos os clubes do Brasil também, viu? Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem se inscrever, deixando o like também, compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, você vai estar ajudando bastante o meu trabalho, tá? O momento que a gente vive é espetacular, né? A gente está vivenciando e presenciando a segunda final do Fluminense na história de uma Copa Libertadores. A gente está podendo vivenciar o Marcelo de volta ao Fluminense, sem sombra de dúvidas, o melhor lateral esquerdo dos últimos 15 anos, um dos maiores, tá no top 10 aí, pelo menos, entre os maiores laterais esquerdos da história do futebol. A gente presenciou há pouco tempo a despedida do Fred, considerado por muitos, assim como eu, o maior ídolo da história do Fluminense. E a gente pode estar vivenciando também um cara que pode desbancar o Fred dessa lista de maior ídolo da história e se tornar o jogador mais importante da história do Fluminense, que é o Germancano. Pô, André, tá exagerando. Talvez, mas quem falou isso não fui eu não, tá? Eu recebi aqui um vídeo de um podcast, eu vou colocar aqui para vocês agora, vou dar os créditos, obviamente, onde um jornalista ele fala exatamente sobre isso. Então, vamos ouvir o que ele fala e depois a gente troca uma ideia sobre isso. Vamos lá. E se ele levar o Fluminense à maior conquista do clube, eu reafirmo, Germancano será o maior jogador da história do Fluminense. E isso não é nenhum desrespeito à história do Fluminense. Mas essa história curta do Germancano, para mim, ela é tão intensa, ela é tão positiva. Eu acho que já há uma construção de ídolo do Germancano, pelos valores que ele passa. Ele não é um cara que joga pra galera, ele é transparente, ele joga claro, né? É de uma eficiência, imoral a eficiência do Germancano. Bola cai no pé dele, pumba, é saco. E joga fora da área, e é decisivo, sabe jogar jogo de decisão. E eu conheço a história do Fluminense. Ao contrário do que falaram nas redes sociais, que eu não conheço a história, que eu estou diminuindo a história do Fluminense, nada disso, gente. Eu entendo como é uma história pontuada por Castilho, por Tele Santana, por Carlos Alberto Torres, sabe? O Fred, Romerito, Assis, Washington, Branco, numa geração mais da década de 80, conquistou um fantástico tricampeonato estadual e um título brasileiro. Do Fred, conquistou 2 vezes o título brasileiro. E aí? Aí eu te pergunto. Em primeiro lugar, quero deixar aqui minha opinião, que eu acho que torcedor rival tem essa mania, né? De achar que se um jogador que estiver atuando no momento for considerado o maior da história do clube, porque você está pequenando o Fluminense, ou está pequenando, seja lá o clube que for. Por quê? O maior ídolo tem que ser alguém do passado? Você não pode estar vivenciando o melhor momento do teu clube naquele ano? O melhor momento da história do Vasco foi a década de 90. Segunda metade da década de 90. A década de 90 toda foi muito vitoriosa para o Vasco. Mas ali o ano de 98, por exemplo, né, 97, 98, 99, 2000, o Vasco disputando o Mundial no Maracanã, perdeu para o Corinthians, mas estava disputando o Mundial de Clubes no Maracanã. 98, campeão da Libertadores. Por que não aquele time ele não pode ser considerado, por exemplo, o maior time da história do Vasco e os jogadores que atuavam naquele time serem considerados os maiores da história do Vasco? Por exemplo, tá? O Fred ser eleito o maior ídolo da história do Fluminense, por mim e por muitos torcedores, não é nenhum desmérito à nossa história. Porque é um cara que realmente conquistou o carinho e conquistou esse status. Não é à toa que ele tá aqui, ó. Coincidentemente, aqui no nosso estúdio, eu tenho um boneco de 2 jogadores. O Fred, que pra mim é o maior de todos, e o Germancano, cara. Eu concordo muito com o que ele fala, né, nesse trechinho do podcast, nesse corte, que apesar de curta, o Cano não tem nem 2 anos de Fluminense, é uma passagem extremamente intensa e vitoriosa. O Cano foi artilheiro praticamente de todas as competições que ele atuou vestindo a nossa camisa. O Cano já é o artilheiro da Libertadores, ele não vai perder. Ele já é o artilheiro da Libertadores. Ajudou a levar o Fluminense para a final. Fez 3 gols contra o Internacional numa semifinal de Libertadores. E os torcedores do Vasco falavam que o Cano era pipoqueiro, né? Que o Cano não era decisivo, que ele só fazia gol quando o jogo era um jogo comum. Jogos importantes ele pipocava. Eu não tô vendo.
Jogo importante. Tudo que é jogo importante que o Cano tá jogando desde quando vestiu a nossa camisa, ele cravou o dele. Impressionante. Um dos maiores artilheiros do planeta. Não é mais o maior, porque essa data parada para a data FIFA agora, ele ficou sem jogar. O Haaland jogou alguns jogos lá com a seleção da Noruega e já tinha marcado alguns gols antes. Então o Cano, nesse momento, ele não é o maior artilheiro do mundo, mas está entre os melhores. Está na lista ali, entre os 5 melhores. E se esse cara fizer o gol do título da Libertadores, eu deixo essa pergunta para você. Ele vai se tornar o maior jogador da nossa história? Eu não sei o que você vai responder. Você vai deixar nos comentários desse vídeo. Isso aqui é um vídeo, não é uma live, né? Então eu só vou ver a resposta de vocês depois. Mas uma coisa eu te digo. Eu não gosto muito de ficar criando essa rivalidade, entre aspas, de saber quem é o melhor. Quem é o maior, quem é o melhor. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? O Cano vai desbancar o Fred? Eu acho que o correto a se dizer, o correto a se fazer, modéstia à parte, foi o que eu fiz aqui no nosso cenário. É colocar os dois na mesma prateleira. É colocar os dois lado a lado. O Cano não precisa ser maior do que o Fred não precisa ser maior do que o Cano. Cada um construiu a sua história vestindo a nossa camisa. No caso do Cano, ele ainda está construindo. E na minha opinião, sem sombra de dúvidas, conquistando a Libertadores, com os gols que ele fez, com o carinho que ele tem com o torcedor. O Cano meteu o gol do meio campo contra o Vasco, que é o ex-clube dele. A música que a gente canta pra ele é Chora Vascaíno. Ele me mete um gol do meio de campo. Ele faz realmente coisas extraordinárias. Nessa curta passagem, no momento que eu gravo esse vídeo, com menos de 2 anos vestindo a nossa camisa. Então, se ele conquistar a Libertadores, ele já vai estar entre os maiores jogadores da nossa história. Se ele fizer o gol do título, imagina, galera, Fluminense 1-0, gol do Cano. Campeão da Libertadores. Como é que você não vai colocar esse cara na prateleira dos maiores da nossa história? Ele não precisa ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele estará entre os maiores. Tá? Mas eu queria saber a tua opinião. Você acha que ele vai passar o Fred? Ou melhor, você acha que o Fred é o maior ídolo da nossa história? Você acha que é o Castilho? Para você, quem são? Quem são o teu top 5 de ídolos? Os maiores ídolos da história do Fluminense? Por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler. Deixar o likezinho lá. Tá? Escreva aqui nos comentários. Tua lista, teu top 5 de maiores ídolos da nossa história. E aí não importa a sua idade, né? Se você for mais velho, você não precisa votar só nos jogadores de antigamente. E se tu for molecote, bigodinho fininho, cabelinho na régua, não precisa votar só nos jogadores atuais, né? Tenho certeza que você conhece um pouquinho da nossa história e sabe que o nosso passado tem jogadores que contribuíram muito para o Fluminense ser o clube gigante que ele é hoje. Tá legal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês participem nos comentários. E se você não tiver deixado o like ainda, puder deixar agora, você vai ajudar bastante o meu trabalho, tá? Se inscreva no canal também. A gente está pertinho de bater a meta aí de 120 mil inscritos aqui no canal. E o objetivo é alcançar essa meta antes da final da Libertadores. Antes do dia 4 de novembro. Hoje, dia 17 de outubro. Então, a gente tem aí aproximadamente 13 dias, mais quase 18 dias aproximadamente para bater essa meta. É difícil, mas com a tua ajuda eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Tá legal? Fique com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Saudações tricolores e vitória, Fluminense. Dia 4 tá chegando, hein?